Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a esta conversa, essa live, falando um pouquinho sobre os impactos da rejeição na sua identidade, na sua vida e na sua carreira. Bom, como você que me acompanha aqui já sabe, né? Eu atendo muitas mulheres, né? Principalmente mulheres, né? Na mentoria, principalmente, eu tenho feito bastante atendimentos, bastante mentorias. Estou aqui com um novo tipo de serviço, né? Que é o mapeamento da personalidade, que eu dei o nome de raio-x da personalidade, onde nós vamos mapear, né? As características da personalidade, as faltas emocionais, como você está compensando essas faltas, porque tudo aquilo que nos faltou, de alguma forma, nós vamos buscar, seja compensar aquilo que faltou ou projetar essas faltas de alguma forma. Então, compreender isso faz toda a diferença para que você possa entender por que algumas áreas da sua vida, muitas vezes você sente que estão travadas, porque muitas vezes você sabe que você tem muito estudo, que você já se preparou e ainda assim é como se algo te prendesse, é como se algo te impedisse de crescer na sua carreira. Então, eu tenho trabalhado com muitas mulheres e elas muitas vezes elas se queixam, né? Todos esses temas que eu trago aqui são queixas que muitas mulheres trazem. Muitas vezes elas falam, faz uma live sobre isso, fala sobre isso, eu queria saber mais. Então, todos esses temas que eu sempre procuro trazer aqui é porque muitas vezes as pessoas pedem, né? Bom, e falar da rejeição é falar de um tema em que a grande maioria de nós, enquanto seres humanos, já sentimos em algum momento da nossa vida. A rejeição, ela é uma das feridas emocionais, né, que são mais profundas. É uma das 5, né, no geral são 5 principais feridas emocionais, e tem outras que derivam dessas 5. Por exemplo, a rejeição é a que a pessoa sente um sofrimento, digamos, muito intenso. Por quê? E a neurociência, ela já comprova isso. Por que que a dor da rejeição, principalmente, é a dor que nós mais sentimos? É a dor que mais nos incomoda. Porque a dor da rejeição, ela vai afetar áreas do cérebro que são as mesmas áreas que são afetadas quando nós sentimos uma dor física. E a dor física, nós vamos lá, tomamos uma medicação e consegue resolver. Mas e a dor emocional? Tem um outro fator que a neurociência também traz como evidência, por que a rejeição dói tanto? É porque nós, seres humanos, nós nascemos biologicamente para pertencer, para se vincular, para criar relações. Então, quando você se sente rejeitada, seja porque você foi de fato rejeitada ou porque foi uma interpretação sua, essa dor da rejeição, esse sentimento da rejeição, é como se fosse assim, ó, você pensasse assim, eu não pertenço a este lugar, eu não pertenço a essas pessoas, a esse grupo, né? Já que nós fomos programados biologicamente para pertencer, para se vincular, se relacionar, quando eu não me sinto pertencente, ativa em mim aquele sofrimento, aquela dor de ser excluída, né? A dor da exclusão, ela dói muito. O que é importante entendermos em relação à rejeição? A rejeição, ela não é, digamos, construída necessariamente porque alguém nos rejeitou. O nosso cérebro, a nossa mente, ela faz interpretações de tudo que acontece conosco, mesmo que essas interpretações elas sejam de forma inconsciente. Então, tudo que acontece conosco, de alguma forma, o nosso cérebro ele vai fazer ali uma interpretação, né, daquela situação, se foi boa, se foi ruim, se foi positiva, se foi negativa. Só que na grande maioria das vezes nós não estamos conscientes dessa interpretação.
E às vezes a gente vivencia anos e anos da nossa vida sem ter essa plena consciência, porque muitas vezes nós estamos vivendo ali no, digamos, piloto automático. Mas a rejeição, não necessariamente que você foi rejeitado. Muitas vezes aconteceu uma determinada situação, o seu cérebro, a sua mente, interpretou aquilo ali como uma rejeição. A partir dessa interpretação, o seu corpo já vai ter aquela sensação, né, de desconforto, aquela sensação muitas vezes de vazio. A neurociência, ela tem feito vários estudos, várias evidências, né, várias comprovações de que o nosso cérebro, ele tem como principal função nos proteger, preservar a nossa sobrevivência. Então, tudo aquilo que não é a base, né, a sobrevivência e a proteção, ele deixa em segundo plano. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo nessa condição de sobrevivência. Por que sobrevivência? Porque muitas vezes nós estamos em um estado de alerta constante, num estado de hipervigilância, principalmente quando o nosso cérebro detecta algo como ameaça, algo como perigo. Então, para o cérebro, a rejeição é como se fosse uma ameaça, é como se fosse um perigo, já que ela ativa áreas do cérebro que provocam dor. O nosso cérebro, ele faz de tudo para evitar o desconforto, evitar a dor e tudo aquilo que possa de alguma forma ameaçar a nossa sobrevivência. Então, toda dor, todo desconforto aciona, né, áreas do cérebro como se dissesse perigo, né? Tem alguma coisa ali querendo te fazer mal, te atacar. Então, o cérebro, ele entra em estado de alerta, de hipervigilância. Então, por isso que eu gosto de sempre trazer essa base da neurociência, porque é importante, né? Ela traz essas evidências do quanto é importante a gente entender o nosso funcionamento, o funcionamento cerebral, e do quanto, a partir desse entendimento, nós podemos encontrar meios, encontrar soluções, encontrar caminhos para que a gente possa sair da dor e do sofrimento. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Que bom estar aqui com vocês falando desse tema, né? Que é um tema que acomete muitas de nós, principalmente mulheres, né? Como eu atendo, né? A grande maioria das pessoas são mulheres, então eu trouxe esse tema que eu vejo que está presente na vida de muitas mulheres. A começar pela questão de que a mulher, ela sempre foi mais reprimida, né? Se a gente olhar por toda a construção histórica, né, da mulher em si, o quanto a mulher sempre foi deixada de lado, ela não foi colocada como uma prioridade, o quanto nós, enquanto mulheres, né, as nossas gerações foi preciso lutar tanto para que nós pudéssemos ocupar um lugar de honra, um lugar de destaque. Então, isso por si só já é algo que a gente precisa olhar para essa rejeição, muitas vezes, do feminino, a rejeição da mulher enquanto líder, a rejeição da mulher quando ela ocupa um cargo, né, um cargo mais alto numa empresa. Muitas vezes existe uma resistência por parte dos homens em aceitar uma mulher como líder. Isso tem melhorado, mas ainda existe muita resistência. Então, isso também são fatores que contribuem muitas vezes para esse sentimento de rejeição, né? Então, o sentimento de rejeição é um dos que são mais profundos. A rejeição é uma das 5 feridas que ela causa um sofrimento muito mais profundo do que as demais feridas, né? Para quem está entrando agora, só recapitulando aqui um pedacinho, depois vocês podem assistir o começo dessa live. Por que a rejeição, ela dói tanto? Por que nós sofremos tanto quando nós nos sentimos rejeitadas? Em primeiro lugar, a rejeição, ela ativa áreas cerebrais, que são as mesmas áreas que são ativadas quando nós temos uma dor física. Então, se a dor física dói, nós podemos tomar uma medicação que vai resolver essa dor da dor física.
Mas e quando a dor, e quando dói algo que não é físico, é emocional, é psíquico? E não adianta uma medicação, né? O que a gente faz quando nós nos sentimos rejeitadas? Muitas vezes nós vamos se isolar. Muitas de nós nos isolamos quando nos sentimos rejeitadas. Outras pessoas, para ela evitar essa rejeição, para ela não entrar em contato totalmente com essa rejeição, ela começa a fazer muito pelos outros, encontrar fuga, compensações, porque assim ela não entra em contato com essa dor. Ela, digamos, arruma uma anestesia emocional, que a neurociência utiliza muito esse termo, né? Tudo aquilo que gera desconforto, que gera dor, que gera sofrimento e que nós não queremos entrar em contato com aquela dor, de alguma forma nós vamos encontrar uma anestesia emocional, né? Mesmo que essa anestesia não vai aliviar totalmente aquela dor emocional, mas é uma forma de dar um tempo, digamos assim. E a rejeição, ela dói tanto também, porque nós somos programados biologicamente para pertencer, para se relacionar, para se vincular. Então, nós seres humanos temos essas necessidades emocionais que são básicas, que são prioritárias. Então, se eu não me sinto pertencente, consequentemente eu me sinto excluída. Se eu me sinto excluída, eu me sinto rejeitada. E aí dói, né? Então, por isso que a rejeição é uma dor tão profunda, ela impacta tanto a nossa identidade, a nossa vida como um todo e a nossa carreira. Como eu atendo muitas mulheres, e eu diria que 99,9% são mulheres extremamente inteligentes, mulheres que já estudaram muito, mulheres que têm muito repertório intelectual, mulheres que têm potenciais incríveis, mas que muitas vezes ela tem essa ferida da rejeição. Muitas vezes ela não acredita nos seus potenciais. Muitas vezes ela passou por uma experiência, principalmente na infância, porque a infância é um período mais sensível, é um período mais crítico, onde estão sendo formados, né, as nossas características, a nossa personalidade, a nossa estrutura psíquica. Então, tudo que acontece na infância, de alguma forma, vai impactar ao longo da nossa vida. Principalmente se a gente não tratar aquelas dores, aquelas faltas que nós muitas vezes carregamos desde a nossa infância. Então, a rejeição, ela é considerada uma dor existencial. Porque em algum momento da nossa vida nós vamos sentir essa dor. Então, essa dor, ela vai sumir totalmente? Não. Eu preciso ser muito sincera com você. Ela não vai sumir totalmente, mas quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente fortalece, né? Quanto mais você fortalece a sua identidade, quanto mais você reconhece quem é você, os seus valores, os seus princípios, quem é você no mundo, né? Que lugar do mundo você ocupa, qual é o seu propósito, sua missão de estar aqui. Quando você passar por uma situação que ao menor sinal de rejeição, mas você se conhece, você aprende a lidar com isso, você não deixa que isso te afete de forma tão profunda. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu já passei por isso, né? Eu sempre conto isso nas lives, porque eu acho que nada melhor do que dar um exemplo de algo que nós passamos e nós conseguimos superar aquela dor tão profunda. Eu nasci, fui criada no sítio, né? Era eu e mais 4 irmãos. Na época eu tinha 6 anos, né? Por volta de 6 anos, e conversando lá com meu pai, a gente perguntando quando a gente nasceu e tudo mais. E ele foi falando, você nasceu, você era assim e tal. E quando chegou a minha vez, ele falou, você quando nasceu, você era muito feinha, você era muito magrinha. Porque eu nasci prematura, né? Então a criança quando nasce prematura, geralmente ela nasce mais magrinha, não ganhou peso suficiente, né? Para nascer ainda, né? Para estar ali preparada para o nascimento. E ao ouvir aquela frase do meu pai, né? Uma criança com 6 anos, eu fiquei triste. Mas eu não imaginaria o quanto aquela frase iria causar em mim o sentimento de rejeição, de insegurança, de aquela
introversão. Tinha muita vergonha, era muito fechada, muito tímida. Eu só fui saber que aquela timidez, que aquela vergonha e aquela insegurança era proveniente dessa simples frase. E olha o que uma palavra, uma frase faz conosco, né? Eu só fui identificar isso 30 anos depois. Então, 30 anos depois, imagina você viver 30 anos com aquele sentimento de inadequação. Porque se o meu pai não me rejeitou, então não aconteceu essa rejeição de fato, mas aquela criança com 6 anos que estava em período de formação, ela interpretou de forma inconsciente, porque eu não tinha consciência disso, eu interpretei que o meu pai tinha me rejeitado. E eu cresci com aquele sentimento de inadequação. Eu me sentia feia, eu me sentia desajeitada, até a fase adulta eu era bem magrinha ainda, né? Agora que eu ganhei mais peso, né? Então, assim, eu era muito magrinha. Então, eu me sentia feia, olhava no espelho, nossa, como eu sou feia, desajeitada. Aquele sentimento de inadequação. E tudo isso era por conta desse sentimento de rejeição. Então, por isso que é importante a gente olhar para os fatos e para a nossa interpretação. Não importa necessariamente o fato, porque eu não fui rejeitada de fato pelo meu pai. Mas aquela frase dele, aquela criança que estava em processo de formação interpretou aquela fala como rejeição. Então, talvez você que está aqui me assistindo, ou quem for assistir depois, talvez você não foi rejeitada de fato. Mas às vezes uma frase, uma brincadeira, um comentário de alguém fez com que você interpretasse aquilo ali como uma rejeição. E pode ser que você talvez tenha sido em algum momento da sua vida rejeitada, né? Eu só quero trazer essa para a compreensão que nem sempre a rejeição ela veio realmente de um fato. Na grande maioria das vezes ela veio de uma interpretação. E aquela interpretação gerou aquele sentimento de rejeição. Então eu passei mais de 30 anos da minha vida sofrendo. E eu não sabia de onde vinha aquele sofrimento. E eu sentia assim um vazio existencial muito grande. Eu olhava assim ao meu redor, eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Né? Eu tinha aquele senso de... Como eu me sentia inadequada, então é como se eu não fosse boa em nada, não servisse para nada. Então eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Né? Qual que é o meu propósito? Então essa era uma pergunta que eu fiz por muitos anos de vida. Qual é o meu propósito de estar aqui? Eu queria muito entender porque eu não via aquele sentido na vida. Tinha minha família, meus pais eram presentes fisicamente, embora teve algumas ausências emocionais da parte deles, mas a presença física estava ali. Então, olha o quanto é importante a gente entender de onde vem muitas vezes vazios. E mais importante do que entender de onde vem é entender que a consciência, ela é importante, mas consciência sem ação não gera transformação. Você tomar consciência de que muitas vezes os vazios que você sente, aquele sentimento de inadequação, de quando você se olha no espelho, você se acha muitas vezes inadequada, feia, desajeitada, tudo isso tem uma explicação. Mas você saber a explicação por si só não resolve a situação. Por isso que o autoconhecimento ele precisa ser aplicado na prática, no dia a dia. Não adianta você saber. Você precisa saber e saber o que fazer com isso que você sabe. Então, quando eu, por volta dos 30 e poucos anos, eu decidi voltar a estudar. E aí fui estudando vários cursos. De início eram mais para a parte técnica, né? Acadêmica, técnica, profissional. Até chegar um momento que eu falei, não, eu preciso entender todos esses meus dilemas, né? De onde vêm esses dilemas? Porque aquele vazio que eu sentia, eu achava que quando eu tivesse um namorado, eu ia me sentir plena, completa. Aí tinha namorado e ainda continuava sentindo vazio. Eu achava que quando eu casasse, aquele vazio seria preenchido,
Imagina o casamento, né? A gente sempre ouve, né? Não, a mulher nasceu para ser mãe, para ser dona de casa, né? Ainda mais eu que fui criada no sítio, né? No sítio ainda tem um pensamento um pouco mais, naquela época, né? Tinha um pensamento um pouco mais ainda fechado, né? Então, assim, eu achava que, quando eu casar, esse vazio vai ser preenchido, eu vou ser plena. Aí casei, aquele vazio ainda permanecia. Então eu falava, não, acho que quando eu tiver um filho, esse vazio vai ser preenchido, né? Porque ser mãe, toda mulher nasceu para ser mãe, aquela coisa, aquela vida programada, né? Que muitas de nós tivemos. Não, mulher nasceu para se casar, ter filhos. Era esse desenho de vida que muitas de nós tínhamos, né? E aí tive meu filho, amo meu filho, é assim a pessoa mais importante da minha vida. Mas ainda assim, eu sentia aquele vazio. E cada vez que eu achava que agora ia ser diferente e o vazio permanecia, aquilo me deixava ainda mais angustiada. Porque eu pensava, poxa vida, eu casei, né? Já que esse é o desenho de vida para as mulheres, eu casei. Então agora era para eu estar mais feliz, era para eu estar me sentindo mais plena. Mas não sentia. Então aí eu tinha o sentimento de culpa. Olha como isso é profundo e como é uma dor que eu percebo que muitas mulheres carregam. O sentimento de culpa, muitas vezes por ela ter uma vida aparentemente perfeita, que foi desenhada, né? Então eu era casada, eu tinha uma casa, depois eu tinha um filho. O que eu podia reclamar da minha vida? E quantas mulheres, muitas vezes, elas falam isso pra mim, né, nos atendimentos, seja mentoria ou atendimento terapêutico. Sabe, eu não tenho o que reclamar da minha vida, eu não tenho o que reclamar do meu marido, eu tenho um filho com saúde, mas ainda assim eu sinto esse desconforto, como se a gente fosse ser penalizada por não sentir plena por tudo que a gente tem, né? Pelos bens materiais, muitas vezes, pelos relacionamentos, mas nós estamos na condição de humanas. Nós precisamos entender que na condição de humana, nós vamos sentir vazios. Nós vamos sentir em algum momento um sentimento de rejeição, seja por pessoas da família, às vezes para quem é casado, às vezes até do próprio marido, às vezes dos filhos. Isso muitas vezes faz parte das relações, não que isso é o ideal. Mas essa rejeição, muitas vezes, ela não vem de fora. Muitas vezes ela já está aqui dentro de nós. Ela foi construída a partir, muitas vezes, de vivências ou de palavras, de frases, ou da gente, muitas vezes, ver pessoas sendo rejeitadas e aquilo gerou em nós aquele sentimento. Ou muitas vezes, que em uma grande maioria das vezes, interpretação nossa. Porque o nosso cérebro, como eu disse no início, a principal função dele é nos proteger, é nos preservar, é trazer segurança. Então, quando algo gera desconforto, ele entende isso como uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito da gente, né? Muitas vezes a gente se recolher demais, ou a gente buscar preencher aquele vazio ou se sentir aceita, que é algo que eu vejo que é muito comum. Muitas mulheres que carregam essa ferida da rejeição, ela compensa essa dor cuidando do outro, servindo ao outro demasiadamente. Eu digo demasiadamente porque tudo bem a gente servir as pessoas, a gente ser generosa, isso tá ótimo, isso faz parte. A questão é quando isso está em desequilíbrio. O grande problema é estar em desequilíbrio. E quando nós temos a ferida da rejeição, muitas vezes, até que a gente tome consciência, entra em ação para poder trabalhar, né, transformar essa dor, né, ressignificar essa dor, muitas vezes, ou a gente projeta em alguém, muitas mulheres, ela projeta esse sentimento de rejeição, que muitas vezes veio lá da sua infância, relacionado ao seu pai ou à sua mãe, no seu marido, no seu filho. Então ela fica com aquela expectativa que o marido, que o filho, ou que alguma amiga, que alguém venha preencher o seu vazio, que alguém venha acolher ela, que alguém venha trazer amparo. Porque a rejeição,
ela é um tipo de desamparo. É como se fosse assim, naquele momento que você começou a se sentir rejeitada, é como se você não fosse vista, não fosse acolhida, né? Você não se sentia pertencente, você se sentiu excluída. Então, quem se sente excluído não se sente acolhido e nem pertencente. Por isso que dói tanto se sentir rejeitada. Então, muitas vezes nós buscamos ou compensar fazendo demais para se sentir aceita. E eu fazia muito isso, eu sempre estava dizendo sim para os outros, eu me sobrecarregava, né? Não, eu faço, não, eu ajudo. Novamente eu digo, não tem nada errado a gente fazer pelos outros, ajudar. Mas quando isso está em desequilíbrio, nos adoece. E eu vivia sobrecarregada, eu estava cansada. Eu queria falar não, só que eu não conseguia falar não, eu não conseguia colocar limites. Por quê? Porque eu já tinha aquele sentimento de rejeição, então eu não queria mais ser rejeitada. Então, para eu me sentir pertencente e aceita, eu ia lá e falava sim para as pessoas. Não, eu faço, deixava de fazer as minhas coisas para fazer pelos outros. Às vezes eu estava com dor, eu não estava bem, não, esquecia a minha dor e ia fazer pelo outro. Só que o que acontece nesses casos? A gente faz pelo outro, mas a gente espera algo em troca. Por mais que a gente fale assim, não, a gente tem que fazer sem esperar algo em troca, mas a gente sempre tem essa expectativa, principalmente quem tem a ferida da rejeição. Se você está compensando essa ferida da rejeição fazendo pelo outro, você está esperando algo do outro, mesmo que de forma inconsciente. Se você está projetando a sua rejeição em outras pessoas, você tem expectativa que aquelas pessoas venham cuidar de você, venham a te acolher, venham te amparar, mesmo que talvez você não tenha plena consciência disso. E como a ferida da rejeição, ela afeta a nossa identidade. Porque todo aquele sentimento, muitas vezes, de inadequação, aquele sentimento de não se sentir pertencente, de não se sentir aceita, é como se assim, eu não sirvo para nada. Eu não sou ninguém, eu não sou importante. Então é como se aquela dor, aquele sentimento se tornasse a nossa identidade. Ninguém gosta de mim. É a frase que eu já ouvi muitas vezes de muitas mulheres. Na minha infância, ninguém ligava para mim. Eu era largada de lado. A minha mãe não dava importância. A minha mãe só se importava com os meus irmãos. Olha, tamanho é o sentimento de rejeição. Então, muitas vezes era aquela boazinha, aquela que não fazia nada de errado, porque já que a mãe dava muito mais atenção para os irmãos, ela queria ser aquela que a mãe dissesse, nossa, como ela não me dá trabalho. E aqui eu tenho um exemplo de um atendimento que eu fiz, eu gosto de dar alguns exemplos para vocês entenderem. Eu atendi uma mulher, ela já tinha por volta de quase 50 anos. E aí ela veio, assim, com aquele sofrimento mesmo, muito grande, de que a mãe dela nunca a amou. Aí a gente vai perguntando como é que foi sua infância. Ela falou assim, olha, eu era a mais quietinha de casa. Eu era aquela que não dava trabalho para minha mãe. Onde a minha mãe estava, eu estava com ela. Eu ajudava a minha mãe em tudo. Já os meus irmãos, eles já eram mais arteiros, faziam mais bagunça. Então a minha mãe ficava no pé deles, chamando atenção. E eu não, eu ficava de lado. E aí eu dei o exemplo para ela, eu falei, olha, na época eu ainda estava atuando, né, na sala de aula como professora. Eu falei, olha, eu vou te dar um exemplo que talvez pode ser o que aconteceu com você. Numa sala de aula, né, nós temos vários alunos. Tem aqueles alunos que são muito quietinhos, eles fazem a lição, ficam ali quietinho, não dá trabalho. Mas tem aqueles que dão trabalho, que não para na sala, que faz brincadeira, que cutuca o colega. Então, esse que não para, que dá trabalho, a gente está sempre chamando atenção. A gente precisa estar sempre chamando a atenção daquela pessoa. Fulano, vai sentar. Fulano, né? Silêncio. Aquele que é quietinho, a gente acaba deixando ele lá, porque ele é quietinho, ele não dá trabalho. Eu falei, pode ser que tenha acontecido a mesma coisa com você. Talvez você tenha essa impressão de que a sua mãe não te amava e amava mais os seus irmãos, porque ela não precisava chamar a sua atenção. Você não exigia dela esse chamar a atenção.
olha só, como é importante quando a gente se dá conta de algumas coisas. Quando eu falei isso, até a expressão dela, assim, ela veio assim mais encolhidinha, sabe? O ombro mais assim caído, o rosto, né? A hora que eu falei isso, assim, meio que parece que virou uma. A gente costuma usar esse termo, né? Mas não é bem assim, né? É como se tivesse virado uma chavinha. Eu falei, às vezes, não é que a gente não gosta daquele aluno que é quietinho, que a gente não fica chamando atenção, é que ele é quietinho, a gente não precisa ficar o tempo todo chamando atenção. E dos outros que fazem bagunça, a gente precisa chamar atenção. Talvez pode ter acontecido a mesma coisa. A sua mãe não ficava chamando a sua atenção porque não tinha necessidade. Então, muitas vezes, nós temos esse sentimento de rejeição porque muitas vezes nós éramos quietinhas. Aí tinha o nosso irmão que era bagunceiro, que fazia aquelas artes lá, e a nossa mãe sempre chamando a atenção dele, sempre atrás dele. E muitas vezes aquela criança que fomos, ela interpretou que a nossa mãe não ligava pra gente, que a nossa mãe muitas vezes não estava nem aí. Então, a partir desse momento que eu dei esse exemplo para ela, a gente começou a trazer questões, aí ela começou a trazer questões da vida dela. Dali umas 2 semanas, ela falou, e ela relatava que a mãe não ligava para ela, que a mãe não telefonava para ela, né? Que a mãe ligava para os irmãos não ligava para ela, que a mãe ia na casa das irmãs, não ia na casa dela. E aí, depois de umas 2 ou 3 semanas, ela falou, nossa, você acredita que a minha mãe me ligou? A gente conversou tanto, coisas que a gente nunca tinha conversado na vida. Então, olha como é importante a gente tomar consciência de algumas coisas, da gente muitas vezes ressignificar, porque às vezes a gente acredita naquilo como uma verdade absoluta, e muitas vezes a gente sofre por anos e anos e anos, como eu citei que eu sofri por mais de 30 anos, sentindo aquele sentimento de inadequação, né, de insegurança, era medrosa. E depois eu fui ver que tudo aquilo nasceu de uma frase que eu ouvi. Mas eu não fui de fato rejeitada. Então, trouxe alívio para essa mulher que eu atendi, trouxe, mas a partir daí, dessa consciência, a gente foi trabalhando outros aspectos. Por isso que eu falo, o autoconhecimento ele precisa ser aplicado. Não adianta só você saber, você tomar consciência. Ah, então eu tô assim porque eu sinto falta de tal, porque eu fui desamparada. Tá, isso traz um certo alívio, não vou negar que traz um certo alívio, a gente saber o que tá acontecendo, porque muitas vezes a gente acha, nossa, o que tem de errado comigo? Eu me perguntava isso. O que tem de errado comigo? Eu tenho a minha casa, eu sou casada, eu tenho meu filho, não. Sabe, eu me sentia ingrata, essa é a palavra, eu me sentia ingrata. E eu vejo muitas mulheres que elas relatam isso, ela fala, nossa, mas eu sou tão abençoada. E eu fico triste. Ela acha que ela não se permite sentir a tristeza porque ela tem um casamento, tem um filho, que ela tem saúde. Eu falei, tá tudo bem em algum momento você ficar triste. É do ser humano, nós enquanto seres humanos, em algum momento a gente vai ficar triste, em momentos a gente vai ficar feliz. Isso faz parte, isso não é para gerar cobrança, mais cobrança do que a mulher muitas vezes carrega, né? Como a questão da culpa que eu trouxe, eu carregava tinha uma culpa que às vezes a pessoa passava perto de mim, eu falava assim, nossa, eu pensava, né? Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? E eu não tinha feito nada. Então, com o tempo, conforme eu fui buscando terapia, fui fazendo vários cursos, fui entendendo como que era o meu funcionamento. E aí, aí toda vez que alguém passasse perto de mim, não falava nada, aí eu falava assim, bom, eu estava com a minha consciência tranquila, eu não fiz nada. Talvez a pessoa não tá bem, talvez ela tá com algum problema, mas antes eu ficava ali ruminando aquilo ali, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Não lembro de ter feito alguma coisa. Sabe, eu sofria por coisas que a minha mente criava. E a nossa mente, ela é maravilhosa, mas ela também cria muitas histórias, muitas narrativas. E quantas vezes a gente sofre pelas narrativas que nós criamos, não muitas vezes pela realidade, pelo fato em si. Então, a partir desse momento, eu nunca mais senti rejeição. Eu senti em outras ocasiões, mas eu aprendi a identificar
se aquilo era a rejeição das pessoas ou se era um sentimento meu que ainda aflorava. Já que a rejeição ela faz parte, né, das dores existenciais, então a gente não vai eliminar totalmente a rejeição. Em algum momento nós vamos sentir essa rejeição. Só que quanto mais a gente vai tomando consciência, a gente vai se fortalecendo, né, nós vamos reconhecendo o nosso valor, o nosso alto valor. Por isso que é importante cuidar da autoestima, fortalecer a autoestima. E fortalecer a autoestima, diferente do que muitas pessoas falam por aí, não é só cuidar do exterior. É principalmente cuidar do interior, porque a autoestima, ela envolve vários fatores. É você cuidar de você no dia a dia, é você procurar fazer coisas para você, por você. Também ter o autocuidado, isso também faz parte, é um dos pilares da autoestima, mas não é só isso. Quando você se cuida, quando você aprende a se amar, se respeitar, mesmo que em algum momento venha aquele sentimento de rejeição, de que às vezes alguém esqueceu de te convidar para o aniversário. Nossa, porque a Joaninha não me convidou para o aniversário. Nossa, acho que ela não gosta mais de mim. Às vezes a Joaninha só esqueceu, às vezes ela estava com a cabeça cheia, esqueceu. Então, vamos aprender a, muitas vezes, identificar. Será que realmente essa pessoa está me rejeitando? Ou será que é uma interpretação minha baseada nos meus sentimentos? Que muitas vezes E aí, com o tempo, eu comecei a identificar. Não, peraí, essa pessoa não me rejeitou. É que esse sentimento, ele deu uma aflorada um pouquinho, mas não tão profundo quanto era antes. Então, por isso que a terapia, um processo de mentoria que trabalha com os desbloqueio emocional, que trata feridas emocionais e traumas, ele é extremamente necessário. Porque não é lendo um livro que você muitas vezes vai deixar de sentir tudo isso. Não é fazendo um curso, porque o curso ele ajuda você a ter consciência, entendimento, mas não é só isso. Você precisa muitas vezes entrar em ação. Por que a rejeição ela impacta a área profissional? Porque muitas mulheres, como eu disse, elas são inteligentes, capazes, têm potenciais incríveis, mas ela tem o sentimento da rejeição. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, porque eu atendo muitas, como eu dou aula, né, para formar terapeutas e psicanalistas, tem muitas das minhas alunas que muitas vezes buscam pelos meus atendimentos, mentorias, e muitas delas, elas querem crescer na carreira de terapeutas. Só que muitas delas não têm coragem de vir fazer uma live, de fazer um vídeo, de se posicionar nas redes sociais, porque ainda existe uma ferida da rejeição que ainda não foi tratada. E aí muitas vezes ela acha que é medo de falar em público. Não é medo de falar em público, é medo da rejeição, medo das pessoas criticarem, medo das pessoas julgarem. Então isso está impactando na carreira. De repente você está numa empresa e aí surge uma oportunidade de crescimento, né? Seja de mudança de setor, enfim. Se você não estiver bem resolvida internamente, bem alinhada, com a sua identidade fortalecida, a sua autoestima, muitas vezes você fica insegura de aceitar muitas vezes aquele cargo. Ai, eu não sei se eu sou capaz. Ai, eu não sei se eu estou preparada. Ai, não sei se isso é para mim, não. E aí vem toda aquela bagagem que muitas vezes você continua carregando por anos e anos e anos. E isso vai impactar. Porque muitas vezes aquele cargo vai requerer de você exposição. Às vezes aquele cargo vai requerer de você posicionamento, você colocar limites, você muitas vezes delegar. Tem muitas mulheres que têm uma dificuldade extremamente grande de delegar. Elas não conseguem delegar. Outras têm dificuldade de se posicionar, de dizer não, de colocar limites, seja nas relações, seja na agenda. Tem mulheres que ela está trabalhando numa empresa, o líder pede para ela fazer hora extra, ela fica ali todo dia, final de semana, muitas vezes ela se priva de estar com a família porque ela não tem coragem de dizer não. Ela tem medo de falar não e de ser demitida. Muitas vezes esse líder, ele até percebe aquela insegurança dela, então é aquela famosa frase que muitas empresas utilizam. Tem muita gente doida para entrar aqui. Ah, se não tá contente, a porta da rua é serventia da casa. Por que eles falam isso? Porque eles percebem muitas vezes a insegurança.
Então, muitas mulheres que eu atendo, elas têm essa dificuldade de crescer profissionalmente, porque elas têm ainda esse sentimento de rejeição. Muitas vezes elas não se posicionam, elas acabam acatando muito o que o líder diz ou que os colegas ali diz. Muitas vezes ela trabalha além da conta, além daquilo que realmente é a função dela para ser aceita, para que ela não seja excluída daquele grupo. Muitas vezes ela entra num determinado grupo que os valores não batem com os valores dela, mas muitas vezes ela guarda os valores dela na caixinha para ela não se sentir excluída, para ela não ter esse sentimento de não pertencimento. Ela continua participando daquele grupinho, mesmo que aquelas conversas naquele grupinho vá bater com os valores dela, vá contra os valores dela. E eu já tive assim muitos casos que eu atendi de mulheres falarem assim: mas eu não sei o que fazer, eu trabalho todos os dias com essas pessoas. Então assim, ela fica ali, como diz o ditado, entre a cruz e a espada. Se ela começa a sair um pouquinho, é como se ela estivesse sendo excluída. Então a dor da rejeição é maior do que ela se posicionar e falar e colocar a opinião dela. Quantas mulheres que são inteligentíssimas, têm potenciais incríveis, elas têm ideias maravilhosas, mas elas não têm coragem de colocar as ideias dela em ação, porque ela tem medo das pessoas criticarem, das pessoas dizerem que aquilo ali é bobagem, e muitas vezes as ideias dela ficam só guardadinha na gaveta. Então, por isso que a rejeição também impacta na nossa carreira, porque nós vamos precisar em algum momento se posicionar. Se você é terapeuta, se você quer empreender nas redes sociais, você vai precisar se posicionar. Nós não estamos mais vivendo naquela época em que era só entregar o cartãozinho. Agora o nosso cartão é estar aqui nas redes, fazer um vídeo, fazer uma live, falar do seu trabalho. Se você tem a ferida da rejeição, você vai ter muita dificuldade de fazer um vídeo, uma live, de falar do seu trabalho, até de entregar cartão muitas vezes. Tem muitas mulheres... Ai, caramba. Ai, o povo liga bem na hora. Agora acabou aqui, peraí.